coisa. Pronto? Pronto, agora eu sou dentista. Agora mudou. Olha lá. Agora eu sou Mudou. dentista. Doutora Luzia Hetz agora. Agora eu sou Scrub, dentista. avental. Avental. Essa é a sua rotina. Mas quando eu vou fazer atendimento, eu ainda ponho um Ainda avental você põe um descartável. avental descartável no atendimento. Hoje não vai ter atendimento. É. Hoje ainda não tenho a minha consulta de Hoje você não prevenção. tem consulta. Né? Tô cuidando direitinho dos meus dentes. A Marisa nota 10. Legal, vamos sentar aqui um pouquinho para a gente falar do que acontece aqui dentro. Então, depois que você recebe a anamnese, você vai até a recepção, buscar o paciente e ele senta aqui para conversar contigo. Tanto eu quanto os outros colegas, eu sempre peço para que a gente vá receber o paciente na recepção, né? E sempre faz a diferença? Esse acolhimento? Diferença. Eu acho que é muito impessoal, né? Sobretudo a primeira vez, apesar que mesmo quando não é a primeira vez, eu sempre procuro ir lá buscar meu paciente, né? Você dá um abraço, eu acho que você está fora do ambiente de atendimento. Sim. E isso eu peço para todos os meus colegas também, os dentistas da equipe, também fazerem isso, né? Tá. Vamos lá, a gente busca o paciente, depois a gente põe o Go, enquanto a gente vai conversando e perguntando com os pacientes conhecidos, né? Sobre a vida, sobre a família, enfim. Porque é muito mais uma questão social do que uma questão técnica nesse momento. É conhecer o paciente. Conhecer o paciente. Os que já são conhecidos, a gente relembrar alguma coisa, falar de alguém da família. E os que são novos, a gente trazer esse paciente para nós, né? Eu acho que isso é bem importante, porque a gente vai cuidar deles, né? E assim, a boca querendo ou não, é uma invasão, né? É um cuidado muito pessoal. E então eu acho que se a gente não tiver uma empatia, a gente pode ter técnica, mas acho que nem o tratamento vai fluir tão bem, esse paciente não vai estar tão feliz, né? Eu acho que esse momento dessa troca... Esse é o momento de entender, as dores dele. Porque às vezes até uma anamnese, o paciente preenche lá e eu vou bater tudo aqui com ele. Ah, mas você tem certeza que você não toma um remédio para nada? Ah, é verdade, né? Esqueci de falar que eu tomo um AS todo dia. Um AS é um anticoagulante, já mudou toda a minha... É que eu tomo todo dia, eu até esqueço que eu tomo, né? Mas então, é importantíssimo, é o tipo da informação que vai fazer a diferença. Você vai no dentista há 10 anos, por quê? Aí ele vai contar, de repente, porque ele teve algum medo, algum trauma, então você já vai entender qual é a questão daquele paciente, né? Só depois que você estiver satisfeita com o que você conversou com ele aqui, que ele vai para a cadeira? Só. Ele muda de personalidade quando vai para a cadeira? Ele muda ele se torna uma outra pessoa? Eu acho que ele não se torna uma outra pessoa, né? Mas assim, os que têm um receio maior falam, e agora sim, não posso ficar aqui. Eu falo, não, a gente só vai mudar de cadeira. Pronto. Né? E aí a gente vai conduzindo da mesma forma. E o que eu gosto, e peço também para os colegas sempre falarem, vamos explicar tudo o que a gente vai fazer. Sim. Porque nós sabemos, né? Mas o paciente não sabe. Então, a gente sempre tem que se colocar no lugar do paciente. Você vai a um médico que, de repente, ele vai te manipular. Mas, peraí, o que você vai fazer? Por que você vai mexer aqui? Por que você vai mexer? Então, eu gosto e peço muito isso para toda a equipe. Vamos explicar o que a gente vai fazer. Vamos falar, a gente pode até dar os nomes corretos. Eu faço limpeza? Não, olha, a gente não faz mais limpeza, porque limpeza não é o nome correto. Limpeza é o que você vai fazer em casa, com a escovação. Eu vou te ensinar a técnica e aí você vai fazer a limpeza dos seus dentes. No consultório, a gente faz o que hoje a gente chama de profilaxia, né? Por quê? Porque a gente vai ensinar desde a técnica de cuidado, vai remover placa bacteriana e vai devolver saúde. Isso é um procedimento, não é apenas uma limpeza. Mas a gente tem que explicar o que vai fazer parte disso, né? Então, eu vou usar isso, você pode sentir isso ou aquilo, aqui vai sair água, aqui não vai sair água. Acho que a gente tem que ensinar passo a passo. Nós sabemos, mas o paciente não sabe. Então, vamos explicar o que a gente vai fazer, que eu acho que isso torna a consulta mais leve. E tudo que você fala antes é orientação, né? O que você fala depois é desculpa. É desculpa. Né?
Isso é uma frase que eu uso bastante assim com toda a equipe. Vamos explicar, né? E ainda assim, mesmo a gente se mata de explicar e às vezes alguma coisa, porque é um ser humano, né? Pode ter uma interpretação que a gente jamais imaginou essa interpretação. A gente estava conversando sobre orientação, sobre a interpretação, né? As pessoas ouvem o que elas querem. Qual é a importância do prontuário para você, né? De ter um termo de consentimento livre e esclarecido, ter uma ficha clínica, ter uma anamnese, o conjunto todo feito. Isso você acredita que é bobagem? Quem faz isso não vai atender mais o paciente? Ou é um cuidado que a gente precisa ter? Eu acho que para nós, assim, para nossa geração, acaba sendo um trabalho a mais, tá? Eu sinto bastante isso, porque, sei lá, há 10, 20 anos atrás, o que nós dizíamos, não que nós somos donos da verdade, não é nesse sentido, né? Mas tudo que a gente conversava valia, né? E eu acho que isso veio mudando um pouco no decorrer dos anos. Então, particularmente, você sabe disso, me incomoda ter que documentar tudo, porque eu acho que a gente perde um pouco dessa relação tão humana, amistosa. Então, mas isso é minha opinião pessoal, indo para uma coisa talvez não tão profissional. Eu particularmente me incomodo com isso, né? A geração mais nova, o pessoal que está formando agora, já vai sair com isso automatizado, né? E nós estamos agora, dentro dos processos da consultoria, a gente está na implementação de todos os termos e contratos, a gente está exatamente nessa fase. Acho que é um caminho sem volta, né? Porque o próprio CRO colocou ali as indicações, os modelos. Então, quer dizer, se a gente não tiver, o CRO não vai nos embasar. Então, a gente não tem volta para isso. Mas é isso, não é uma coisa que eu goste, mas é uma coisa que eu acho que é necessária e que a gente está implementando agora. A Noemi, a Gabi, o João tem me ajudado muito nisso, né? Na gente escolher os melhores termos, fazer essa montagem. Então a gente tá nisso e acho que para os pacientes também gera uma estranheza. Sim. Sabe? Isso eu tenho percebido, porque isso nunca aconteceu. A gente vai no médico, vai no hospital, você assina um monte de coisa. Mas no dentista, não. Mas em contrapartida, isso, as pessoas estão tornando isso necessário, né? Porque só o que a gente fala não precisa realmente estar ali escrito. Acho que foi uma mudança no geral do ser humano. Então, a gente, enquanto profissional, vai ter que se adaptar. E essa adaptação já te ajudou com algum paciente mais problemático, assim, que teve uma dissonância de comunicação? Vocês, além de escreverem tudo, ela entendeu diferente ou ele entendeu diferente? E vocês tiveram que usar essas ferramentas? Acho que sempre vai existir em todos os lugares. Graças a Deus a gente tem muito poucos. Eu acho que é por conta da gente conseguir explicar e trazer esse paciente para a gente. Mas, na realidade, eu acho que acabou essa coisa da gente começar a introduzir os termos e tal. Por um lado, teve paciente que quando leu, ele acabou se assustando e virou ao contrário, entendeu? O que era tranquilo se tornou mais problemático. Entendi. Isso é um fato. E é um fato que eu vejo realmente com todo mundo. Tanto que nós estamos treinando até essa abordagem. Você entendeu? Tipo assim, olha, agora é uma nova fase, nós temos essa recomendação para ficar uma coisa. Tudo que a gente conversou vai estar aqui. Você tem uma dúvida? Vai lá e consulta. Um pouco nesse sentido, sabe? Então, acho que já teve até um reverso disso, né? E as pessoas acabam falando, nossa, por que será que nunca fiz isso? Por que eu tenho que assinar tanta coisa? É um reverso, que eu não sei se as pessoas estão passando por isso ou não, mas a gente tem sentido isso, uma problemática por você estar fazendo isso. Agora, não quer dizer se você deixa de fazer, talvez essa mesma pessoa fale, mas eu não sabia disso e você não me falou, entendeu? Então, mas eu acho que isso para mim é um grande alerta. Você vai discutindo isso com umas colegas no congresso,
que elas também estão nessa fase do que fazer, que coisa chata, a gente tem que fazer tudo isso agora e tal, né? E que causa essa estranheza e um pouco dessa coisa reversa. Não, será que ele tá me mandando assinar tudo isso porque, sei lá, trabalho não é sério? Acontece, entendeu? Mas foi o que você falou, né? Depende muito da abordagem, Da né? Treinar abordagem. a abordagem e É, explicar a importância, né? Porque, querendo ou não, é uma segurança para as duas partes, né? Tanto para é. você quanto para o paciente. Mas eu acho que toda mudança de processo, ela gera um estresse. Uhum. E a gente, Uma curva isso de uma curva de aprendizado, né? aprendizado, e eu falo isso tanto porque quem cuida mais diretamente disso vai ser eu e a Noêmia, que vai entregar Claro. isso para o paciente ou Uhum. enviar. Então, eu acho que a primeira coisa é a gente mudar nosso mindset. Sim, A gente tirar essa crença limitante que não é legal, porque a hora que a gente entender que isso faz parte do processo, morreu, acabou. A gente não exato. vai ter. E já mudou muito, desde o primeiro que a gente entregou Sim. ao que a Não, gente tem e a entregado analogia que agora. você fez muito bem, né? Você vai no médico, você vai fazer uma cirurgia, É, você vai no hospital, você assina. e a gente usa Às vezes nem isso. lê, né? Nem Vai lá e lê, assina porque é uma questão de você vai saúde. tirar uma pinta, você assina umas coisas. Exato, Então, eu exato, sempre falo para Noêmia explicar isso para o paciente, que claro. é um novo protocolo igual quando você vai no médico tirar uma pinta ou você Sim. vai tomar um contraste. Então, hoje, qualquer intervenção na pessoa, ela deve Uhum, ser assinada, né? uhum. Deve conter as informações e tal. Então, isso está suavizando dentro daqueles protocolos. Então, a gente está bem nessa fase agora da implementação Fase disso tudo. crítica. Não, de implementar tudo isso que você Toda passou. mudança tem um custo, né? É, Toda mudança tem um esforço. e assim, que nem eu te perguntei, tá? Quando eu mando isso, porque às vezes entregar para o paciente um Na hora, tratamento complexo, né? Porque às vezes a gente tem uma reabilitação grande, um tratamento que você entrega na hora, ele já vai entrar para consulta, não estava ficando legal. uhum, E aí foi o que você falou, então manda antes para ele por WhatsApp, quer dizer, na primeira a gente fala assim, olha, você, ok, então tá bom, teu plano de tratamento é esse, você entendeu? Tá, então tá, nós vamos te mandar isso no WhatsApp, tudo muito bem explicadinho, você lê, né? Se tiver alguma dúvida, você tira quando vier, e aí quando você vier, você já assina. E eu vi isso essa semana com um uhum, caso de reabilitação bem uhum. grande, que a doutora Carnaby vai fazer, e aí a Noêmia seguiu esse processo, né? Ela falou para a paciente que ia mandar por WhatsApp, tanto que ela chegou aqui, ela só pegou e já, ah, sim, claro, eu já li, pam, 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 e assinou. Que legal. Entendeu? Eu estava ali na recepção, Uhum. aí eu falei, ah, Deu certo. deu certo. Porque é isso também, a Funcionou. gente está em todos os lugares, né? Claro. Eu tô aqui, eu tô lá, eu tô nessa. É tipo isso, a gente tem que estar O tentando. dentista, quando vai empreender, ele acaba sendo multifacetado, né? É. Ele fica na operação, fica na gestão, fica no relacionamento, né? Tudo isso. Qual é a parte mais importante que você acha no seu dia a dia? É a orientação que você dá para o seu paciente? É o relacionamento que você mantém com ele? O que, que é o mais importante no seu dia a dia? Ah, eu acho que é um combo, Marinho. É Né? difícil a gente dissociar. O relacionamento é a base de tudo. Eu acho que relacionamento com o paciente. Porque a gente pode ter um procedimento mais difícil, a gente pode ter um procedimento que a gente pensou uma coisa, o diagnóstico inicial ele foi esse, dentro Uhum, de um estudo radiográfico e tal. Mas a hora que você vai fazer, a gente tem que fazer alguma mudança. Então, se o seu relacionamento é bom, uhum, eu acho que você consegue, o paciente vai entender isso que é pro bem dele. Acho que uhum. e falar e orientar e orientar e orientar, acho que tá junto. Qual é a principal orientação que você dá, que você repete várias vezes? É a orientação sobre escovação? O que, que é? Que você fala, É, pô, isso não pode faltar na minha consulta, não pode não, faltar. eu acho que o meu foco hoje, o meu, Luzia, periodontista, né? É, a gente tem os dentistas parceiros de cada especialidade, mas todo paciente que eu atendo hoje, para mim, é a prevenção. A prevenção e, se necessário, o tratamento e depois ele entrar num sistema preventivo, Legal, tá? Porque, lógico, muitas vezes a pessoa vem e ela precisa de um tratamento. claro. Então, a gente vai fazer esse tratamento. Uhum, Mas a ideia, o que a gente viu muito agora nesse congresso da Sobrap em Belo Horizonte, sobretudo, o que a gente precisa? Preservar dentes, né? E não é só nós, enquanto profissional, que vamos fazer isso. O paciente, ele é parte ativa uhum, disso, e total. Porque a hora que a gente faz um procedimento, ou a hora que eu vou cuidar da saúde gengival do meu paciente, eu
se eu não passar para ele as orientações, ele não vai manter o seu dia a dia de cuidado, né? Então é nossa responsabilidade. Não adianta falar que o paciente teve uma cárie, ou que ele está com uma periodontite, ou que ele teve essa recidiva, que o problema não evoluiu bem. Se eu não fiz a base, qual é a base da odontologia? Tem que ser a prevenção e eu acho que tem que ser as orientações de escovação. Legal. Tá? Porque a gente tem no mercado N coisas. Então o paciente vai chegar lá, ele vai olhar aquilo e ele vai falar: o que que eu pego? Essa. A gente vai no médico, o médico receita um remédio. Nós temos que prescrever para aquele paciente o que é indicado para ele. Você vai usar uma escova, um creme dental, ele vai usar outro, a Noemia vai usar outro, entendeu? Não é tudo igual. Então, e eu acho que a gente não sabe isso, né? Então, aqui eu faço uma orientação individualizada para os Na pacientes. primeira consulta ou quando ele já está em tratamento? Quando ele vai iniciar o tratamento dele. Ele sempre inicia com essa abordagem. Todo paciente. Essa abordagem já preventiva. Sim, todo paciente, mesmo que ele Independente do tratamento que ele vai realizar. Independente do tratamento que ele vai realizar, seja comigo, seja com ortodontia, seja com a parte de estética, ele vai receber. Por quê? Para a restauração dele durar mais, ele tem que ter um cuidado preventivo, né? Então, outra coisa que a gente tem que desmistificar um pouco é: eu vou ao dentista a cada 6 meses. Isso é mentira. Isso é mentira. Porque se a gente tem um paciente com diabetes, um paciente com hipertensão, são condições, comorbidades favoráveis para ele desenvolver um problema periodontal. Então, esse paciente ele tem que vir em menos tempo, né? Então, eu faço, e as pessoas acabam que nem conhecem tanto, né? Você sabe disso. Sim. A gente individualiza, por exemplo, cada espacinho do dente, a gente vai individualizar, vai medir, e vai, a partir daí, a gente faz um gráfico para ele de qual escova que ele vai usar entre os dentes. Hoje a gente não tem mais a recomendação da Federação Europeia de Periodontia de fio dental para todo mundo, a gente usa interdental. Como você vai saber para que serve isso e qual que você vai usar? Claro. É a minha obrigação de fazer isso, Sem né? dúvida. Então a gente tem aqui todo o paciente sai com kit de prevenção, ele sai com a interdental, ele vai sair com a recomendação de escova, de creme. A gente faz. Eu precisava achar um paciente. Eu tenho o seu aqui. O meu. A gente faz essa individualização aqui para o paciente. É muito legal isso. E aí a gente faz isso para todo paciente que chega aqui. Qual é a escova que ele vai usar entre os dentes? Ele recebe esse gráfico, tá? Ele recebe por e-mail, pelo WhatsApp? Ele recebe por e-mail. Por e-mail. E aí eu falo para ele printar a tela, e aí quando ele for escovar, ele vai entender qual ele vai usar, tá? Então, quer dizer, isso faz parte da consulta, do início do tratamento para todos os pacientes. Isso ajuda a vender? Eu acho que um pouquinho de processo de venda, já que a gente está falando da consulta inicial. Eu faço por ideologia, né? Porque eu acho que meu paciente ele não pode sair sem isso, porque eu tenho que promover saúde. E a gente vai promover saúde com essas orientações. Mas, indo para o lado, por que ele ajuda a vender? Porque, na realidade, nenhum paciente nunca recebeu uma orientação. E eu pergunto isso. Você já recebeu uma orientação de higiene oral e tal? E, às vezes, eles até falam, recebi. Então tá. Como é que é? O dentista falou que eu tenho que escovar assim. Tá, mas ele tem que pegar essa escova. Né? Ele tem que pegar a técnica. Então, a gente tem todo o arsenal aqui de escovas, porque você fala, poxa vida, é tudo igual? Não é tudo igual. Entendeu? Não é tudo igual. Um paciente precisa dessa, outro paciente precisa dessa. Aí tem outras interdentais. Quais são os cremes que ele vai usar? Entendeu? Então e tem aí, todo esse cuidado. Ele passa a ser uma parte ativa do seu tratamento, né? A hora que ele é parte do tratamento, em primeiro lugar, o tratamento dele vai dar certo. Sim. Tá? E aí, isso é uma coisa que eu falo, poxa vida, isso eu ouço de muitos pacientes. Eu nunca recebi essas orientações. Mas o óbvio precisa ser dito, né? O óbvio precisa ser dito, né? Eu acho que o óbvio precisa ser dito. Então, isso se torna também
é uma forma de o paciente falar assim, eu quero estar com você. Legal. Isso... Venda é sempre um assunto polêmico em saúde, né, em odontologia. E normalmente a gente sai da faculdade sem saber vender. Nada. Nada, né? Negociar tudo isso. Explica um pouquinho como é o seu processo de venda, né? O paciente sentou aqui, conversou, sentou ali, você fez o exame clínico, você volta com ele aqui, pede documentação, avalia o plano de tratamento, apresenta o preço do plano de tratamento já na primeira consulta, ou ele volta numa segunda consulta? O que você usa como é esse processo da venda? Ele é meio variável de acordo com a necessidade do paciente, não dá pra gente deixar uma coisa estanque, né? Mas vários pacientes eu preciso que ele retorne com uma documentação, até porque eu vou precisar conversar com toda a equipe. Mas doutora, você não vai passar o preço para mim agora? Tem vários que falam assim? Tem vários que falam assim. Eu quero saber quanto vai me custar. Sim, e eu vou falar para ele assim, olha, se eu te passar muitas vezes um valor agora, depois vai ser aquela coisa, mas agora tem isso, mas agora tem aquilo. Mas, de acrescentar, né? De ir acrescentando. Eu falei, então, eu preciso conversar com os outros colegas, eu não tenho pressa em fazer isso, Marinho, tá? Então, vamos conversar com todos os colegas e entender, olha, aqui eu tenho uma dúvida, eu quero a opinião do endodontista, eu quero a opinião da protesista, tá? Porque às vezes eu posso achar que periodontalmente eu salvo aquele dente, mas proteticamente talvez não. Então, a gente tem que entender isso. Então, eu falo para o paciente, olha, eu prefiro te apresentar um plano de tratamento o mais coeso possível. A gente sabe que ainda assim algumas coisas podem fugir, mas... Previsível e mais preciso. Precisão e previsibilidade. Exato. E coloco isso para ele, olha, aqui a gente pode acontecer isso ou aquilo, aqui nós vamos tentar manter esse dente, mas está arriscado, enfim. Então, às vezes eu consigo, casos mais simples, sem dúvida nenhuma. O paciente que às vezes já vem com uma documentação, eu já consigo avaliar, mas às vezes a gente precisa pedir uma documentação, né? Então... Você já usa alguma ferramenta de diagnóstico com inteligência artificial? Ou já usou a inteligência artificial para te ajudar num planejamento ou não? Não. Não? Não uso ainda a IA. A gente usa todas as geografias digitais e tudo mais. E você mostra para ele no computador? Eu mostro tudo aqui. Então ele senta aqui e você apresenta aqui. Você entra direto no iDoc. Eu entro direto no iDoc. E se precisar, você tira fotos, Sim, a gente tira as fotos. A gente não podia mostrar os nomes, né? A gente depois coloca uma tardezinha no... E aí eu sempre vou mostrando para os pacientes, né? Legal. Porque é diferente, né? O paciente não vai saber exatamente o que é o que, né? Então, eu sempre parto do princípio de explicar, olha, aqui é a raiz do seu dente, aqui é o que você enxerga, né? Sim. Daqui para cima você não enxerga. Sim. Aí é a parte da venda técnica, né? De você explicar o problema dele, né? Você tem uma periodontite, você tem uma inflamação na gengiva causada por bactérias que levou à perda óssea. Ok, então vamos mostrar que aqui ele perdeu o osso, que esse osso tinha que estar mais aqui embaixo. Então ele não vai entender. Vamos mostrar que isso daqui é tártaro. Como que ele vai entender, né? Então a gente olha junto essa radiografia, tá? A gente sempre faz esse olhar conjunto, sempre. Mais a radiografia, mais a foto, macromodelos, imagens. Depende dos casos, sim. Depende do caso. E você vê que isso faz a diferença no momento da venda técnica? Faz a diferença, sim. É total, porque o paciente precisa entender, né? Até mesmo para coroa. Tá? Muito legal. Aí a gente agora explica, já mostra que é uma coroa e que é um lei. Então, um paciente que, por exemplo, ele perdeu uma estrutura dentária muito grande. Então, ele vai precisar fazer uma coroa, essa é uma coroa. Aí ele consegue entender, você ainda tem dente bom, ainda não tem precisa paredes. fazer uma coroa. Tem várias paredes. Mas uma restauração, por exemplo, ela não vai ficar tão bem adaptada, porque já perdeu também várias paredes. Então, a gente fala para ele, olha, você vai fazer um monlay, uma pecinha cimentada. Perfeito. E isso facilitou. O paciente tem que ter o visual, eu acho.
Você só vai para a negociação quando ele ficar satisfeito com as orientações que você dá? Quem fala de dinheiro? Você, Noêmia? Eu passo os valores. Você passa? Sim. Você passa o preço? Aqui funciona basicamente assim, a parte clínica, periodontal, eu passo o preço. Ortodontia, a Noêmia passa o preço. Hoje você passa o preço da mesma maneira que você passava no seu primeiro consultório? Não, né? O que mudou? Não. Eu acho que até mudou um pouco a percepção de valor, entender quanto custa e por quê, porque antes era assim, acho que isso... Era um achismo, né? Baseado em achismo. Hoje não, hoje a gente tem isso bem planilhado, entendendo o custo e o que a gente pode negociar também. Sim. Enfim, acho que... Então, essa parte clínica, porque como ela é muito detalhada, né? Então, eu passo os valores, mas eu sempre falo para o paciente, falo assim, olha, e aí os pagamentos são todos com a Noêmia. E também, assim, veja, avalia, se você precisar alguma coisa a mais, conversa com a Noêmia, porque ela vai te explicar alguma coisa a mais, alguma flexibilidade que a gente pode ter. Aí ela tem essa parte da negociação, vamos dizer assim. E a negociação é feita na recepção? Nós não temos muito espaço aqui, na realidade. Então, por exemplo... Não é um lugar mais adequado, né? Não é um lugar mais adequado. Ainda mais se tiver outros pacientes ali. Exato. Por isso que muitas vezes quando tem muito paciente ou tem muito atendimento, a gente faz toda essa negociação aqui e o pagamento sim lá. Aí não tem problema. Porque senão eu acho que fica desagradável para o paciente, acho que fica mais desagradável. Ortodontia é mais estanque, né? Então já definiu quantos alinhadores ou é tal aparelho, acho que fica uma questão um pouco mais fácil da Noêmia passar. Você lembra do plano de tratamento com o maior preço que você já passou? Você fala, puta, esse aqui... Eu acho que agora que a gente começou com essa parte de reabilitação oral, né? Aí você tem os valores mais diferenciados, assim, entendeu? Sentiu medo? Sentiu insegura? Não. Sabe por que eu não me senti insegura? Eu acho que assim, na realidade, porque até foi um paciente que fez 20 lentes. Poxa. E ele fez porque eu fiz. E eu falei pra ele, eu fiz assim, eu fiz com a doutora e meu marido vai fazer com ela. É super natural, né? Porque todo mundo tem esse medo, né, daqueles mentex, aquelas coisas artificiais. Então, e eu sabia que era muito um sonho dele, né? Então, assim, eu falei, eu acho que é isso, eu confio no trabalho da doutora, então... Meio que assim, claro que nós comemoramos, foi muito legal. Mas não vou falar que eu senti medo, porque eu sabia que era aquele valor. Sim. Entendeu? Eu não é porque assim, eu tô te cobrando 3 vezes mais. Eu sabia que aquele era o valor que a gente precisava praticar. Sim. Então, se a pessoa quer metade disso, por exemplo, eu não vou conseguir. Você concorda? Concordo. Porque o custo, ele tá feito, né? Sim. Então, toda essa parte da gestão financeira te deixou até mais segura para fazer uma cobrança de um tratamento com um valor mais alto que vocês não estão acostumados. Sim. Né? E o que vocês fazem no pós-venda de um plano de tratamento que não foi aprovado e de um plano de tratamento que foi aprovado? Tem um follow-up, mandam boas-vindas, o que vocês fazem nesse sentido? Para quem não aprovou e para quem aprovou? A gente está no processo de... Nossa consultoria está ativa, na realidade, né? É muita coisa, né? É muita coisa. Mas eu aprendi com você que a gente também não adianta querer fazer tudo ao mesmo tempo, porque isso só vai gerar estresse para mim e para a equipe. Tem que ter uma sequência lógica de importância, né? Então, acho que a gente está seguindo essa sequência. Eu uso hoje, eu tenho CRM aqui no Simples Dental, então... Explica o que é CRM. Antes que o pessoal acha que é Conselho Regional de Medicina. Na realidade, a gente tem esse acompanhamento, né, de todos os pacientes que vieram e que eventualmente não iniciaram o tratamento. Então, quando eu passo um plano de tratamento, eu deixo ele como salvo. Aí o sistema entende que ele não foi aprovado ainda e ele fica guardado ali numa aba, né? E aí a ideia é que a gente busque isso semanalmente. E aí a gente pode ir mudando ele de lugar dentro do sistema. Um primeiro contato, resposta do paciente qual foi, um segundo contato, ou até a resposta não. Legal.
Então, E quem faz isso é a Noêmia. eu faço com ela, Com ela, vocês normalmente. fazem juntas. A gente faz juntas, ela faz entra em contato e aí a Uhum. gente vai seguindo, a gente faz juntas. Legal. Mas não é algo que a gente tá up to date agora, porque realmente a gente parou um pouquinho com isso e a gente tá dando essa atenção agora para toda essa parte de termos e contratos. Legal. Então, a gente tá um pouco nessa questão do CRM, um pouco como era antes, um pouco ali na cabeça de, esse paciente veio, não veio, mas porque a gente tá colocou algumas prioridades, mas em paralelo a gente vai levando, mas não tão rígido pelo sistema, na realidade. E como a gente estava falando, né? Se você tivesse um agente de inteligência artificial que fizesse isso para você... É uma ferramenta que, pelo que a gente falou, é extremamente útil, porque eu falo assim, são muitos braços, né? Sim. São muitos braços. Sim. Eu acho que, por exemplo, era só eu. Aí depois eu e a secretária fazendo isso, a Noêmia fazendo isso. Sim. Aí veio uma estagiária, que agora também é dentista, mas continua ajudando a gente em toda essa parte administrativa. Sim. Então já facilitou, a gente andou muito por causa disso. Agora tem o outro estagiário que também está ficando mais aqui, mas a gente tem liberdade, desocupa a Noêmia, desocupa um pouco a minha parte também. Mas eu acho que isso é uma questão que é bem interessante, porque senão você vai colocar quantos funcionários dentro da sua clínica? Para cada um fazer uma Para cada um fazer uma função. E são funções importantes, né? Não, são funções fundamentais para tudo funcionar, né? Sim. Só que aí você tem um custo bem mais alto, isso vai impactar no teu valor final. E no meu caso também não cabe tanta gente aqui. Então você tem uma questão de espaço também. Qual é o seu espaço para ter tanta gente? E quando vocês começarem a fazer essas ações com os planejamentos não aprovados, vocês tiveram resultado financeiro? Vocês conseguiram resgatar tratamentos não convertidos? Foi médio, baixo, alto? Eu acho que foi médio. Médio. Eu acho que foi médio. O que eu tenho aqui muito mais ou menos nítido o para número mim... você tem? 40%, 30% do valor negociado ou número de clientes? Talvez no máximo uns 30%, Marinho. Tá. Aí a gente De pode... conversão indireta de tratamentos. Aí a gente pode questionar várias coisas. É isso, acho que a gente ainda tem que focar mais, treinar mais, né? É nesse passo a passo que a gente está indo, na realidade. Mas o que eu sinto um pouco disso, a gente vai nesses cursos de gestão, de vendas, né? É que assim, quando o paciente quer fechar, ele fecha. Ele fecha aqui e na hora. É o meu perfil de paciente. Você entendeu? Porque assim, a gente fecha muito. Deixa eu te cortar. Você fala de perfil de cliente. Você investe em marketing. Invisto. Digital. Em Google Ads. Google Ads, né? O cliente que vem do Google, que vem de indicação ou que vem do Instagram, ele tem o mesmo perfil de consumo ou não? Não acho que na ele sua tenha, percepção. Não acho que ele tenha o mesmo perfil. De Instagram não posso nem dizer porque eu não tenho uma grande experiência, não anuncio no Instagram. O meu Instagram ele é mais informativo, ele não é tão comercial. O meu Google Ads é bom, muito bom. Eu acho que hoje eu encaro como a tua avaliação no Ads como sendo a indicação. Tá. A avaliação que eu faço no Google Meu Negócio. Como uma indicação. Como uma indicação. Por isso que eu falo assim, é muito difícil, mesmo o paciente que venha do Google, aquele paciente fala assim, nossa, eu vim porque eu vi tua avaliação e tal. É muito difícil ele não fechar. Não fechar. Sabe? É um endosso. Aquilo é um endosso. Eu fiquei bem surpresa com isso. Para mim foi uma surpresa mesmo. E em todas as faixas etárias. Legal. Bem interessante. Bacana. Eu tô com um paciente de 85 anos que me achou pelo Google. Eu acho isso, assim, acho muito fofo. De 80 anos, não 85. É raro. 85. Não, eu tenho uns 2 ou 3. Foi pelo Google. Foi pelo Google. Que legal. Entendeu? Não, mas é muito mais na realidade. Assim, tipo 70 a mais, entendeu? Sim. E eu acho muito, muito interessante, muito legal, assim. Depois da venda, depois de tudo isso, o paciente passa pelo tratamento curativo, preventivo, mas muitos profissionais negligenciam a última consulta. Né? Terminou o tratamento, dá baixa no sistema, coloca como inativo e o paciente vai embora. Conta um pouquinho pra gente
O que acontece depois desse momento? Seu sistema preventivo, se existe um sistema de resgate, de recall, de ligação para esse paciente, para ele retornar. Se Sim. tem um momento de celebração, ele ganha alguma coisa, como que é essa última consulta? Na realidade, a gente faz o seguinte, praticamente, sei lá, pelo menos 80% dos pacientes, eu falo que a gente sempre pode melhorar mais, né? Sim. Nada é perfeito, Aham. assim, a gente sempre tem que ir progredindo. Mas boa parte saem com retorno agendado. Uhum. Isso a gente começou a mudar também. Acho que foi uma das coisas que a gente conversou e tal. Uhum. Antes eu falava, seu retorno é daqui a 3 meses, eu te chamo, né? Uhum. A Noêmia falava assim, daqui a 3 meses eu vou pôr o sistema dar um Dá um alerta. alerta. Sem o sistema, isso seria, hoje seria impossível. Impossível. Não, impossível, muito Ah, paciente. ah. O sistema dá o alerta e aí ela chamava. Hoje a gente faz o seguinte, anota o alerta, mas já deixa o paciente agendado. Uhum. Entendeu? Tá. Teu retorno é daqui a 3 meses, teu Uhum. retorno é daqui a 4 meses. Removi o aparelho, você vem um retorno com a doutora daqui a 2 meses, depois a cada 6 meses. Isso fica pré-agendado. Uhum. E aí a Noêmia liga para lembrar dessa consulta. Ela liga, ela tem uma Ela liga, régua de não. ligação, uma régua de eu ligo uma semana antes, ligo um dia antes. Isso é uma coisa que a gente tem que aprimorar, porque às vezes eu acho que talvez aí, você falou essa régua de tempo, isso é uma Sim. coisa que eu acho que é legal. Porque às vezes assim, faz 4, 5 meses que você marcou essa consulta, eu vou te ligar para falar que você tem consulta amanhã, eu vejo isso, Sim. o paciente desmarcar e remarcar para outra semana. Isso é uma coisa que você falou agora que eu já vou, Uhum. tá vendo? Né? É importante ter essa régua, porque ligar um dia antes, a pessoa não está planejada para vir. Então é importante ter essa régua de 15, uma semana, enfim, aí determinar o tempo de ligação. Lu, primeiro, obrigado por receber a gente fez uma bagunça aqui, foi ótimo. Adoro vir aqui na Lu, né? Venho de 15 em 15 dias e periodicamente para fazer meu tratamento. Foi ótimo. Obrigado por receber a gente. E para a gente finalizar com chave de ouro, queria que você me contasse dessa sua história de 30 anos de odontologia, onde foi a virada de chave? O que hoje a Hetz Odontologia é, que ela nunca mais vai ser, né? E o que você pensa para o futuro? Eu acho que assim, a virada de chave acho que são duas coisas, assim, pra gente ter a Rede Odontologia como uma clínica multi, né? Uhum, Acho que foi conseguir ter uma equipe coesa, uhum, né? Eu ter todos os meus colegas especialistas, né? Acho que todos têm um currículo muito bom, todos são especialistas e sabem muito bem o que eles fazem. Acho que foi, assim, a gente ter a mesma cultura, porque não adianta eu querer alguém que seja: "Ah, eu quero só ganhar dinheiro", a minha cultura é saúde, então a gente tem que ter esse pilar, e aí a gente constrói todas as especialidades. E hoje eu tenho parceiros que eu adoro, a gente tem uma vivência muito muito boa, eu sou bem grata a todos, e eu sempre falo que eu quero que todo mundo cresça junto, entendeu? Eu não tenho: "Ai não, eu sou a dona do consultório", não, eu não tenho essa ganância, eu acho que a gente tem que ter um ambiente bom para todo mundo, e que todos possam ter um retorno financeiro bom. Senão ninguém tá feliz, né. Isso eu digo todos, digo Noêmia, digo os estagiários, digo todo mundo. E os especialistas, eu acho que eu sou bem grata mesmo. Eu acho que a gente sozinho não construiria. sim, Então acho que a virada foi a gente conseguir uma equipe coesa, que você sabe que é difícil. muito difícil. É É maior, bem difícil. Eu acho que é um patrimônio com mesmo, certeza. né, Tem que ser mantido. tem que ser mantido. Acho que a questão é pensar também num paciente com a sua individualidade, cada paciente é único e deve ser tratado desta maneira. Uhum. Então isso é um Essa respeito, personalização. essa personalização de tratamento, de cuidado, eu acho que para mim é fundamental, eu não consigo pensar de outra forma. Uhum. Acho que toda uma questão indo para uma área um pouquinho mais comercial de gestão, toda a Uhum. consultoria, então eu já te falei 1000 vezes por WhatsApp que Obrigado. eu sou muito grata, eu acho que foi um divisor de águas mesmo, porque era algo que eu buscava, né, e falava: "Nossa, mas por onde eu começo?", né.
E então, que aí foi o dia que eu falei, nossa, Marinho, como é que é teu trabalho? Você estava aqui com o teu sogro, Sim. como é que é teu trabalho? Aham. E me conta um pouco, porque eu acho que eu não conseguiria sozinha, mais uma vez, entendeu? Sim. Então eu coloco você dentro da equipe. Obrigado, Lu. A gente ter esse divisor de entender gestão, por onde começar, e então acho que isso para mim foi bem. Acho que são os grandes divisores para formar uma clínica com esse pensamento. Assim. Legal. E o futuro? Me Bom, aposentar daqui? sim, eu acho que não vou falar que eu não penso, né? Eu amo a odontologia, tô amando essa parte de gestão, que eu não Legal. achei que eu ia amar, eu quebro a cabeça, eu sofro um pouco, mas aí eu te ligo e falo, socorro, você me socorre, e a gente vai. Mas eu tenho gostado bastante disso, de estar um pouco também fora do mocho, e isso acho que abre até um pouco para falar assim, tá bom, eu quero me aposentar, claro, mas será que eu posso manter o consultório como um patrimônio, mesmo eu fora do mocho? Uhum. Acho que há um tempo atrás eu não pensava assim, falava: "Bom, a hora que eu me aposentar, eu fecho a sala, alugo e como um imóvel", Sim, entendeu? Hoje eu falo: "Não, de repente eu tenho um negócio. eu tenho um negócio". Então isso, acho que é uma coisa também que eu passei a pensar, Uhum. mas quero sim me aposentar, ficar na praia. Quero começar a A não Bia pode herdar, trabalhar exato, né? Tem né? essa Tem essa possibilidade agora. possibilidade. Quero começar a não trabalhar às sextas-feiras. Danilo já não consegue, não trabalha mais de Não sexta. é? Danilo é um amigo nosso de faculdade É, que também passou pela consultoria. Vocês vão conhecer, Dr. Danilo de Abreu. Ele já de sexta-feira, ele já não atende. então, é uma coisa que eu quero começar. Né? Acho que o meu próximo passo é conseguir ter mais um período De de gestão. gestão, Né? né? Uhum. Porque eu tô sobrecarregada, assim, Uhum. então eu preciso Que abrir é o mais um momento de período. você pensar no negócio. Exato, de estar organizando mais, cuidando disso. Você vê, a gente tem gaps ainda para trabalhar, né? Então hoje eu tenho mais braços aqui Uhum. e vamos entender esse braço da IA, Legal, a da Judite, vamos, Judite, vai, que eu estou certeza, curiosa para conhecer a muito bom. Judite. Então, assim, acho que é isso, assim, mas pretendo sim me aposentar ainda com uma qualidade de vida boa para poder viajar, passear. Eu acho que a gente não precisa trabalhar até não estar bem, né? Né? Acho Porque que tem profissionais hoje que vão até 80, 80 e poucos anos, porque não foram preparados para isso, podem amar a odontologia, mas sim. precisam, Então, mas né? a gente trabalhar porque a gente ama, porque a gente quer estar aqui, Eu- é uma coisa, Claro. legal. Vou atender 1, 2 vezes por semana, não é verdade? Mas não ter uma necessidade. Eu acho que agora sim, essa faixa etária nova que a gente está, Sim, a gente também tem que ter um olhar para um futuro, mas um futuro bom, não um claro. futuro ruim, né? E eu Uhum. acho que a minha ideia é construir aqui, comecei a construir e continuar construindo para Uhum. falar: "Ok", entendeu? Ou gerir, Uhum. né, ou fazer um Uhum. processo de gestão daqui, Uhum. ou não dá pra gente ter Fazer uma só a primeira certeza. consulta. É. Uhum. Ou tá bom, não mantenho mais consultório, não sei o que eu acho que não tem como a gente prever exatamente isso, né. Hoje Uhum. eu coloco todas essas opções, desde o trabalhar um pouco menos, fazer a gestão e a equipe continuar, Uhum. se a minha filha quiser, aqui é dela também, e passar esse bastão caso ela queira, sem Legal. estresse, ou realmente cumprir minha missão E e ok, me preparei ok, para esse me preparei momento. para esse momento, então eu acho que se a gente quiser eu faço a gestão de poder me planejar para não precisar trabalhar aos 85 anos para pagar o condomínio, Exato. entendeu? Mas não acho que a gente pode ir conduzindo. Eu acho que eu fiz essa opção dentro Sim. da nossa dentro dos 30 anos, acho que isso foi uma coisa bem marcante para mim. Eu fiz uma opção, quando a gente começou a conversar, bom, eu tenho 2 caminhos, né, Uhum. ou eu volto a ser a Luzia dentista, só eu, e me aposento eu quietinha no meu consultório, né, só eu Uhum. trabalhando, ou eu abraço realmente essa equipe, fazemos a consultoria, entendo o consultório, reformo o consultório e falo: "Vamos seguir".
né? Eu acho que esse foi mesmo assim, foi bem marcante os 30 anos para mim, de parar e pensar. Foi Acho um que marco, você né? foi um Um marco. Acho que marco. você veio também, nada é por acaso, Sim. né? Acho que nada é por acaso. Você trouxe seu sogro e aí a gente começou a conversar um pouco mais e estava dando isso e eu estava pensando, né? Eu preciso, que rumo eu vou seguir? Luzia, como eu comecei lá naquele primeiro Sim. consultório, ou não, vou Fazer algo fazer algo diferente. diferente, eu tenho, vou potencializar e vou seguir potencializando. Então eu fiz essa escolha de falar: "Não, ok, eu tenho 30 anos, a gente pode potencializar mais e seguir". E Acho que foi a foi, escolha certa? eu acho que foi, estou Foi. bem Tá feliz. sendo. É, está sendo, Tá sendo. está sendo. Me pergunta daqui a uns 10, 15 anos. Mas A vai que gente assim, volta a aqui no gente antes e volta, depois. mas eu tenho certeza que foi. Legal. Muito bom. Obrigado, Lu. Valeu. Obrigada, obrigada, Pessoal, esse foi obrigada, o primeiro pessoal. episódio aqui com a minha querida amiga, doutora Luzia Hetzi, e a gente se vê no próximo. Valeu. Até mais. Foi bom demais. Valeu. Tchau. Valeu.